Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, primeiro, segundo e terceiro volume, editora Autografia. Quero agradecer os likes, os compartilhamentos dos internautas, os comentários, por estarmos evoluindo, aprendendo juntos uns com os outros e sempre mantendo o equilíbrio, a paz, né? O amor acima de tudo. Eu queria agradecer aí o comentário aí do Paulo Almeida, sempre acompanhando este maravilhoso irmão, que Jesus ilumine o teu coração, que sejas luz para os necessitados. Amém. Gratidão, Paulo, né? O Luciano fez um relato muito grande aqui, tá? Porém, não vou falar agora. Depois eu vou falar o relato do Luciano, que é até um assunto. Vou ver se eu gravo um vídeo em cima de um testemunho que ele deu ali. Um relato muito forte sobre os seres extraterrestres, que também somos nós. Só estamos no corpo físico, fora do corpo somos fora deste mundo. Nós não somos desse mundo físico, né? O nosso mundo, o nosso reino não é daqui, como disse Jesus. E hoje eu vou estar falando, pessoal, sobre aquela passagem de Jesus, referente há muito tempo eu estou para gravar um vídeo, já me fizeram, são vários vídeos, o pessoal tem feito perguntas, e aos poucos eu vou respondendo, tá? Sobre a parábola não, sobre a passagem, se eu abaixar um pouquinho aqui, lembrando, eu já falei que hoje é dia 5 de maio de 2019, hoje é 5 de maio de 2019, são 15 horas e 7 minutos. Vamos lá. Já chegaram mais de 47 milhões de gerações no planeta, porque a Terra é uma passagem. Não fica contando que esse negócio de arrebatamento, fim do mundo, nada disso vai acontecer. Inclusive, há poucos dias um amigo meu entrou em contato comigo para comentar a respeito de um amigo nosso que partiu para a glória, foi embora, e ele falou que ficou pensando muito no que eu tinha falado com ele no ano de 2016, quando eu tive o despertar da consciência. E ele disse que lembrou de mim. Foi agora recente, em 2019. Ele lembrou de 2016 que eu falei para ele, você vai ver gente chegar, vai ver gente sair até o seu dia de ir embora da Terra, mas você não vai ver arrebatamento, fim do mundo, nada disso. Isso tudo é individual de cada um. A Terra é uma passagem. Tá me entendendo? Agora você tem que aproveitar o momento que você está aqui para você aplicar o máximo possível de amor, compaixão, misericórdia, manter sempre na humildade, simplicidade, mansidão, investir nessas coisas. Você vai sair daqui levando esse conhecimento para que você possa estar numa sociedade igual à sua. Então o que você tem plantado, estou plantando muito mal, você vai ter numa sociedade péssima após a morte física. A sua alma, o seu espírito, a sua essência, e cada um dá um nome, vai para um lugar igualzinho que você plantou. Você vai colher o que você plantou. Então é importante que a gente procure, pode ser que seja resgatado ou não, isso vai depender de você, querer ser resgatado ou não, dependendo do local que você está. Mas aí você vai passar um período muito grande nesse local primeiro, tá? Que você vai ter que colher lá o que você plantou aqui. O tempo que você ficou aqui vai ter que colher lá também, né? E aí depois ser resgatado, é melhor, em vez de passar por isso tudo, não é melhor começar a plantar o amor, pessoal? Poxa, por exemplo, se eu posso plantar mamão, vou plantar agora o mamão, para que eu vou plantar maçã? Isso ainda não chegou, não estou com caroço, não deu tempo de secar o caroço do mamão está sequinho, vou plantar agora. Né? Pode ser que até mais tarde eu perca o caroço do mamão, então se eu posso plantar agora, eu vou plantar agora. O amor, paz, integridade, tudo aquilo que vai me elevar, tá me entendendo? Então vamos ver o que Jesus ele fala. Aquela passagem fala, dizem que foi Jesus. Eu creio que Jesus tenha falado, mas existem várias versões, eu vou ler para vocês as versões. A passagem que Jesus fala, lá em Mateus capítulo 12, versículo 46, diz assim: falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram lá de fora, querendo falar com ele, quer dizer, a mãe
E os irmãos de Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus estavam lá fora e queriam falar com ele. Ele automaticamente, claro, estava dando uma palavra, uma mensagem, trazendo uma parábola, que ele tinha o hábito de trazer ilustrações, mensagens, parábolas, exemplos. Jesus tinha esse hábito. Então ele estava dando uma palavra dentro de uma casa. Os irmãos dele estavam lá fora com a mãe. Então no 47 diz, alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Né? Aí no 48 diz assim, quem é minha mãe? Ele faz uma pergunta. E quem são meus irmãos? Jesus faz uma pergunta. Quem é minha mãe e meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão aos discípulos, disse, aqui está minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pessoal, tem gente que às vezes pega essa mensagem e prega de uma forma muito ignorante, muito ignorante. Tá vendo? A mãe de Jesus, Maria, e os irmãos de Jesus não faziam lá a vontade dele, ela estava tudo lá fora. Tinham que estar seguindo Jesus. Irmãos, ela tinha um marido. Tem toda uma situação que a maioria dessas pessoas falam, tudo bem, lá na frente eles vão evoluir. Tá me entendendo? Nessa causa e em outras causas também a gente está sempre evoluindo. Né? Então vamos lá, abrindo a mente, despertando a consciência, a expansão da consciência. Né? Maria tinha um marido, José, tinha responsabilidade dentro de casa. Maria tinha outros filhos. Jesus completou o nível máximo dele para cumprir a sua missão. Jesus veio aqui cumprir a sua missão. Então essa mensagem aqui, eu estava conversando com a minha esposa Eleusa, estávamos falando o que aconteceu conosco, a mesma coisa, comigo e com ela. 2 filhos estavam conosco, a Vitória desde 2000 e o Vitor desde 2013. Aí nasceu, ficou 3 dias na incubadora, foi embora. Aí eu recebi a mensagem de que Jesus voltaria para a Vitória, eu pensei que ia ter arrebatamento, e teve realmente o arrebatamento do espírito da Vitória. Depois da festa de 15 anos dela, ela se sentiu apontada e tudo. Aí tem que ler o livro para entender. Eu não tenho como explicar tudo no vídeo agora. Lê o livro aí, tem um livro em PDF. Não vai comprar, não tem problema. Baixa o livro. Eu já botei de graça aí na descrição aí dos vídeos aí. Você pode ler. Aí tem o primeiro e o segundo ainda. O terceiro que está vindo aí, está na editora. Né? E aí aconteceu aquilo tudo, a Vitória foi embora. Né? Aí esses dias eu estava conversando com a minha esposa. Todo o nosso despertar da consciência, nossa liberdade, nosso entendimento, a força que a gente tem do mundo espiritual, que muitos falam anjos, seres de luz, trabalhadores de luz, que nós temos e sabemos disso, até mesmo que já foi falado para nós na igreja, já foi falado no kardecismo, já foi falado em várias religiões, até católicos já comentaram conosco. Pô, estou vendo uma luz imensa do teu lado aí, pastor e tal. Né? Proteção divina, né, sobre nós, porque nós viemos aqui cumprir também o nosso trabalho, a nossa missão e ajudar vocês que estão aqui, né, e ser ajudado também por vocês. A gente ensina e aprende, a vida é assim, ensina e aprende, aprende e ensina, vai e vem. Então aqui na outra versão, Marcos capítulo 3, fala de uma forma diferente. Então a mesma coisa aconteceu comigo e com a minha esposa. Então eu estava comentando com ela, olha só a situação de Jesus. Jesus chegou o momento dele do despertar e falou, opa, agora não estou mais sob a tutela do meu pai e da minha mãe, agora começou o meu ministério. Então o meu ministério mesmo, vários já falaram isso para mim e para minha esposa, e o ministério da minha esposa, começou de 2015, já havia antes um ministério e um trabalho, que nós fazíamos com as igrejas, implantamos vários projetos e tal, mas agora vocês vão fazer o verdadeiro ministério, que é o que Jesus ensinou. Jesus não levantou templo, né? E nem mandou ninguém levantar, não pediu dízimo e nem oferta, tudo era voluntário, natural. Então vocês vão seguir os passos do Mestre. Né? Então aqui diz assim, esses dias, inclusive, eu estive conversando com Jesus e ele me respondeu. Uma questão, uma dúvida que eu tive, e ele me respondeu. E aí, Marcos capítulo 3 diz assim,
Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. Ó, já está dizendo de uma outra forma, que cada apóstolo conta da sua forma, mas a essência é a mesma, o sentido é mesmo, tá? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Então Jesus perguntou. E quem são meus irmãos? Nesse sentido aqui, Marcos já fala a mesma coisa de Lucas. De Lucas não, de Mateus. Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qual é a vontade de Deus, pessoal? Vocês sabem? Eu vou falar daqui a pouco. Lucas, capítulo 8. Vamos ver o que Lucas diz. O discípulo Lucas diz. Os apóstolos, né? O apóstolo Lucas diz. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele, porque havia uma multidão, né? Por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Lá fora ele estava em algum lugar dentro, uma casa, em algum lugar, com certeza uma casa. Jesus tinha o hábito de visitar. Nesse ponto, desde criança eu faço isso. Desde criança eu faço isso. Minha mãe sempre falou, fala até hoje minha mãe. Douglas sempre, não sei porque ele sempre visitou desde criança as pessoas. E sempre falando do amor de Deus. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te, né? Ele lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aqui já acrescentou Lucas, coisa que Mateus não falou. Deixa eu ver, Marcos não falou, nem Mateus falou. E no Evangelho de João não fala sobre essa passagem. Deixa eu ver, não fala. Aqueles, quem são os meus irmãos e minha mãe? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Agora a gente vai ver o que é a palavra de Deus que ele está falando. Lucas, capítulo 10. E eis que se levantou um certo doutor da lei, quer dizer, um conhecedor, um teólogo, um homem formado, vamos se dizer assim, teologia, um PhD, ciências religiosas, né? Um homem talvez com 3, 4 faculdades, se levantou, só que ele, o doutor da lei de Moisés da época, do Velho Testamento, tentando Jesus, quer dizer, quis pegar Jesus, quis armar para cima de Jesus, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse que está escrito na lei, como leis. E respondeu ele, disse: amarás o Senhor teu Deus e de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele falou isso, Jesus, né? Perguntou o que está escrito na lei. Aí o doutor da lei respondeu. E disse-lhe: respondeste bem. Jesus falou para ele: respondeu bem. Amarás a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Respondeu bem. Faz isso e você viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí, opa, falou com a pessoa certa. E essa mensagem eu já quebrei vários aí também. Os doutores da lei da vida, já quebrei vários com essa mensagem. E já ensinei muitos internautas aqui, independente da religião ou não, tá? E respondendo, Jesus disse: descia um certo homem, Jesus sempre com as suas parábolas, seus exemplos, suas ilustrações. Descia um certo homem de Jerusalém para Jericó.
e caiu nas mãos dos salteadores, quer dizer, os ladrões. Em outras versões fala ladrões. Os quais o despojaram, quer dizer, bateram nele, humilharam ele, espancando, se retiraram e deixaram ele caído e roubaram ele, levaram tudo dele e deixaram ele caído meio morto, quer dizer, quase morto, no meio do caminho, né? E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, um outro doutor da lei, conhecedor da palavra, né? E aí ele descia no meio do caminho e vendo aquele homem caído no chão, passou de largo. Quer dizer, mente bloqueada, passou direto. Conhecia, mas não praticava. E de igual modo também passou um levita. Quem é um levita são os músicos hoje. O sacerdote é o pastor hoje, é o bispo, é o apóstolo. E foi embora. E o levita, chegando naquele lugar e vendo, passou de largo também o levita. Foi embora. Mas um samaritano que ia fazer uma viagem para fazer negócios numa outra cidade, eles passando no meio do caminho, chegou ao pé dele e vendo, moveu, quer dizer, mexeu naquele homem para ver se estava vivo, e de íntima compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, quer dizer, ele se ajoelhou ou sentou do lado daquele homem caído, passou vinho, azeite, e pondo sobre a sua cavalgadura, pegou ele, levantou ele, colocou ele sobre o cavalo, o bode, não sei o que estava levando, não está explicando aqui, levou para uma estalagem, quer dizer, uma hospedaria, tipo um UPA da vida, naquela época, uma clínica da família, tá? Um hospital, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, aquele homem que ia cuidar dele. E disse a ele, cuida dele, e tudo que ele precisar, eu vou gastar. E eu te pagarei quando eu voltar dos meus negócios. Quer dizer, foi fazer negócio e depois ia voltar. Aí Jesus pergunta ao sacerdote, os doutores da lei, todos que estavam ali, os levitas, estava tudo ali, pessoal. A multidão, os leigos, estava todo mundo ali. Jesus pergunta a eles e ao doutor da lei, qual dos 3 que passaram que foi o mais próximo daquele que caiu em suas mãos? E ele disse, muito forte, o que usou de misericórdia para com ele. Pois Jesus disse, vai e faz a mesma coisa. E Jesus ainda comenta o seguinte, esse, em outras passagens, em outros textos bíblicos, Jesus fala, ele merece a vida eterna. Esse mereceu a vida eterna. Qual era a religião do bom samaritano? Jesus não estava trazendo uma reflexão sobre qual era a religião dele. Jesus não estava preocupado com isso. Não estava mostrando isso. Jesus não falou qual era a raça dele. Muito pelo contrário, ele era um samaritano, não era nem judeu. E o que mais havia em volta de Jesus eram os judeus. Fariseus, saduceus. Está me entendendo? Pessoas de várias religiões, porque Jesus era procurado. O seu nome, as suas obras, foi levado como é até hoje, a vários lugares. Então a pergunta é, né? Vamos voltar lá à passagem. E disse Jesus, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amor ao próximo. Bom samaritano. Jesus não está preocupado com a tua religião, com a tua filosofia,
se você faz A, se você faz B, se você frequenta, não. Ele está preocupado o seguinte: tem amado o próximo? Tem ajudado seu irmão? Quem é seu irmão? Seu tio, sua tia, teu pai, sua mãe, seu vizinho, sua vizinha, o negro, o branco, o azul, o seu próximo. O gato, o cachorro, é o seu próximo. A natureza é o seu próximo. O que tem vida. Jesus não está falando sobre ajudar a televisão. Não, não tem nada disso. Isso é material. Está falando sobre o que tem vida. A alma vivente. Está falando sobre o espírito, sobre o ser, sobre a essência. Está falando sobre isso que Jesus está falando. O que tem vida está diante de você. O que você tem feito. Então, quando ele quis dizer isso para os demais ali, muitos não entenderam. E até hoje tem muitos que não entendem, estão aprendendo agora. Jesus quis dizer: o meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. A vontade do meu pai. E praticam. Qual a vontade do pai? Do Criador, da fonte eterna, Deus da totalidade. Sabe qual a vontade de Deus? É que você viva, conheça e pratique o amor dia após dia. Dia após dia. Você tem o hábito de praticar o amor e com alegria. Animado, festejando, com bom ânimo. Então é isso. Jesus não ofendeu os pais. Ele estava explicando: pessoal, meu pai e minha mãe estão lá fora, eu sei. Aliás, meu pai, minha mãe e meus irmãos estão lá fora, eu sei. Minha mãe e meus irmãos estão preocupados comigo, né? Mas ele diz aqui: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Teus irmãos e tua mãe estão lá fora, querem te ver. Aí ele aproveitou o ensejo e falou: ó, quem são meus irmãos e minha mãe? Eu sei que eles estão lá fora. A mãe física e os irmãos físicos. Mas quem são meus irmãos, minha mãe? Ele estava falando: somos todos um e somos um em todos. Somos uma família. E aqueles que praticam a vontade do meu pai, esses são os meus irmãos, que é o que? Amar o próximo. Temos que amar o próximo. O bom samaritano foi o exemplo, dentre tantos outros que temos de exemplo na Bíblia e na vida cotidiana. Então, meu amado e minha amada, está aí a passagem de Lucas 8, né? Lucas 8, 19, Marcos 3, 31 em diante e Mateus 12, 46 em diante. São diferentes, mas a essência que importa. Então ame o seu próximo, pratique justiça com amor, não com ódio, com raiva, com ira, nada disso. Trabalhe em cima da paz, do equilíbrio. Como eu acabei de falar nos vídeos agora anterior, sobre manter a paz. Para não ter que entrar num acordo de paz, mantenha a paz. Para não ter que entrar numa guerra. Que depois da guerra que vem um acordo. Né? Então mantenha-se em paz. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos aí. Poderia até trazer de outra forma essa mensagem também. Podemos dela fazer uma árvore e puxar vários galhos. Quem sabe no outro vídeo. Tá? Canal no YouTube, Projeto Vitória Cristina, Douglas Cavalcante. Facebook, Livro Entre o Céu e a Terra, a página, e Projeto Vitória Cristina. Paz, luz, amor, mansidão, humildade, simplicidade, aprendizado, conhecimento. Forte abraço. Shalom Adonai.